Olá, queridos irmãos. Que bom estarem aqui, para, se Deus quiser, encerrar o nosso assunto sobre paciência. Eu sei que os irmãos estão tendo paciência, em aguardar tantos estudos assim, esse será o quarto, mas é bom. Assim nós conhecemos um pouco mais sobre o que Deus quer, o que Deus faz quando nos dá paciência e quando exige de nós paciência. Nós vimos no vídeo passado a respeito de como a nossa paciência tem que ser exercida. Nós vimos que no decorrer da carreira que nos está proposta, na produção de frutos, na prática do bem, praticamos o bem enquanto temos paciência em receber as promessas, o cumprimento das promessas, em esperar em Deus, em esperar por Cristo, na nossa esperança do Evangelho, na salvação de Deus, tanto a salvação de nossa alma quanto dos nossos problemas, no carregar o jugo da mocidade e em todas as tribulações, que é o nosso texto básico, de Romanos 12, versículo 12, que nós temos que ter paciência. Esta paciência não vem sozinha. Nós não nascemos para ficar sozinhos, não é verdade? Nós temos que viver em comunidade, em comunhão. Assim como uma brasa fora do fogareiro, fora da fogueira, ela vai se apagando e só serve para riscar depois que vira carvão. Nós não nascemos para estarmos longe uns dos outros, mas pelo contrário, para estarmos juntos. E um dos pilares do crescimento da nossa fé, da nossa esperança, é exatamente a comunhão entre os santos. Então essa história de, não vou na igreja, da minha casa eu faço meu culto particular, não rola. Talvez 1, 2 dias, mas depois não rola. O diabo não vai deixar. O diabo vai ficar assoprando a brasa, aliás, o diabo vai jogar água na brasa, porque se ele assoprasse a brasa, ela se tornaria fogo novamente, mas isso ele não faz. Isso ele não faz. Ele quer derrubar, se possível, os eleitos. Tá? Mas assim como nós não podemos viver juntos, a paciência também não vive junta. Ela tem aqui cinco companheiras, 5 amigas íntimas que vêm junto com ela. E a primeira companheira está na primeira carta escrita por Pedro. Perdão, segunda carta. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir desde o versículo 3, tá bom? Eu vou vir do versículo 3 até o versículo de números... até o versículo de número 9, de 3 a 9, fica melhor. Segunda carta de Pedro 1, de 3 a 9. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a paciência, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então o apóstolo Pedro associa a esta sequência de virtudes cristãs, ele coloca ali na perseverança, na paciência, que a sua amiga se chama piedade. Nós aguardamos com paciência que Deus cuide de nós aguardamos com paciência o livramento de Deus, mas fazemos o que enquanto aguardamos? Se nós não podemos murmurar,
Aguardamos com louvor, com oração, com o estudo da palavra, novamente o pilar, né, de três colunas para o nosso crescimento espiritual. Oração, estudo da palavra, comunhão dos santos, entre os santos. Então aqui ele está dizendo que a piedade é quando nós somos fervorosos e devotos da maneira correta. Porque o contrário de piedade é piegas. Piegas é aquele que pega o que é sagrado e torna em ridículo. Mas nós não somos piegas, nós somos piedosos. Piedoso não é ser fanático. Fanático é pecado, é cego. Mas piedoso é aquele que, no meio da tribulação, sabe aguardar o salvamento do Senhor. E enquanto ele aguarda, ele faz orações, faz louvores. Leia depois o Salmo 13. Isso, Salmo 13, dá uma olhada ali. Ele começa desesperado nos 2 primeiros versículos, como se Deus estivesse longe. Aí no terceiro e o quarto ele vê, opa, o problema está em mim, não em Deus. E no quinto e no sexto versículo, Davi, no Salmo 13, fala que ele vai aguardar o que ele pediu para Deus, cantando. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Né? Então nós aguardamos a paciência aplicando a piedade, né? A nossa devoção a Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 4. Versículo de número 4. A tal ponto que nós mesmos não gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Perdão, irmãos, eu vou ler tudo de novo. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A fé vem junto. A fé é a companheira junto da piedade. Paulo está dizendo que ele fica feliz e se gloria de ver que a igreja em Tessalônica está enfrentando as tribulações, está passando com perseverança, com paciência as tribulações, mas mantém a fé. A fé não abandona, a fé está junto. O outro texto é Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Falando das coisas melhores pertencentes à salvação, vou ler o 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a vossa diligência, zelo, cuidado, aplicação, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Longanimidade, ânimo longo. Né? A palavra vem de nariz comprido, não de narigudo, mas de inspirar assim de uma maneira grandiosa. Então aí essa longanimidade, essa oxigenação da nossa fé, da nossa piedade, esse longo ânimo para aguardar. Então vem para nós a fé, o ânimo cumprido, a longanimidade, que é a terceira amiga. A quarta amiga está no texto de 2ª carta de Pedro 1, 6, que nós já lemos, né? Nós já lemos esta carta de Pedro, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, aquela sequência de virtudes. Mas então ele fala assim, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a paciência. Então nós temos duas amigas ao redor da perseverança, ao redor da paciência. A primeira delas se chama domínio próprio, né? A temperança. O domínio próprio está associado
a paciência, eu tenho que ter domínio das minhas emoções para ter paciência. E o que me ajuda nesse domínio? O domínio próprio não é um guarda-costas poderoso, forte, que nos agarra. Tenha paciência. Ele se alia à piedade. O domínio próprio vem com os atos de piedade. Orar, estudar a palavra, estar entre os irmãos. E tudo isso alimenta a perseverança, a nossa paciência. Para quê? Para que durante a nossa paciência, para que durante a nossa perseverança, para que durante a nossa caminhada, tenhamos algo muito importante, uma amiga muito importante da paciência que está em Colossenses 1:11. Colossenses 1:11. Colossenses 1:11. Achou? Colossenses 1:11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, juntou as duas palavras com muita paciência, com perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha só que texto. Né? A paciência tem como aliada a alegria. O domínio próprio não é o carrasco. O domínio próprio é alegre. Porque a nossa piedade é alegre. Porque em Deus está a nossa alegria. A alegria de saber que o Senhor está próximo, que o Senhor a seu tempo vai nos ouvir. Esta alegria entusiasma a nossa paciência, o nosso ato de esperar. Como é importante conhecer Deus, como é importantíssimo nós estarmos reunidos em perseverança dos santos para que um passe para o outro aquilo que está faltando no outro. Porque nós não somos 100% melhores. Nós não temos 100% da nossa vida um equilíbrio espiritual. Nós temos momentos em que nós caímos. Existirão momentos em que os irmãos vão aconselhar e dar ânimo aos líderes. Porque nem sempre nós, os líderes, temos 100% de espiritualidade perseverante. Nós somos humanos, nós nos desanimamos. Aí que vem a parte da igreja, como diz em Gálatas, né? Aquele que está instruído, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, lá no finalzinho de Gálatas. É o momento em que as ovelhas trazem ânimo, alegria para os líderes quando eles estão cabisbaixos, desanimados, tristes. Mas tudo isso vem do conhecimento. Eu vou ler os versículos 9 e 10 que antecederam esses que nós lemos em Colossenses 1. Veja lá. Por esta razão, qual razão? A razão de nós termos que crescer no conhecimento de Deus. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora, o conhecimento completo do texto. É muito importante estarmos juntos, é muito importante degustarmos a palavra de Deus, é muito importante retirarmos da palavra de Deus os nutrientes para a nossa alma. É por isso que o verbo meditar quer dizer ruminar,
trazer de novo, regurgitar aquilo que lemos, regurgitar e manter na boca. Eu sei que é nojento a expressão, mas é isso é meditar. Fazer o quê? É trazer de volta e ficar mastigando aquele texto, conversando com o texto e com o autor do texto, que é Deus, independente de quem foi a caneta, né, a pena de Deus, mas pegar aquele texto e ficar mastigando, tirando todos os nutrientes dele. Paciência também para estudar a Bíblia. Não ler a Bíblia correndo. Paciência. O último texto, queridos, que eu quero usar está em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O verbo ganhar, katiomai, omai, não é ganhar no sentido de alguém me deu. Nós estamos acostumados com a palavra graça, né? Favor e merecido. Mas katiomai quer dizer alcançar, adquirir. Alcançar algo e preparar alguma coisa. É estudar. Eu estudo para alcançar conhecimento e, neste conhecimento, preparar outros, vamos dizer assim. Aqui está falando, é na vossa paciência, na vossa perseverança, que alcançarão as suas almas. Alcançarão o seu interior. Alcançarão no sentido de adquirir um controle. Porque as nossas almas, elas às vezes ficam tão descontroladas. Alma aqui no texto não é aquilo que Deus colocou em nós, o fôlego da vida, mas é sinônimo de temperamento, é sinônimo de vida no sentido de angústia também. Nós vamos ganhar essa parte frágil. Os irmãos se lembram do Salmo 42? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Lembram-se? Então, alma, em alguns lugares da Bíblia, é sinônimo do nosso temperamento abalado, da nossa tristeza que tomou conta do coração. Mas a palavra psique, que é usada aqui, né? Psicás, está sendo usada, mas vem de psique, também, além de significar, de ser traduzido por alma, por vida, é traduzido por alento. Por incrível que pareça, é a mesma palavra para alento. É na vossa perseverança, na vossa paciência, que vocês vão adquirir, que vocês vão alcançar alento para vossas almas. Vão alcançar alento para vossas almas. Que Deus nos dê paciência para enfrentar todas essas situações, quer de corona, vírus, quer de o que aparecer, para que possamos alentar o nosso próprio coração, a nossa própria alma, como salmista no Salmo 42. Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Acalma, coração. Ó Deus amado, nos ensine a conhecer mais a Tua palavra, conhecer mais a Ti, para podermos, ó Deus, acalmar o nosso coração. Senhor, permita que a piedade, a fé, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio e a alegria, Senhor, continuem nos motivando a ter paciência, que essas companheiras benditas estejam sempre conosco. Para a Tua glória, Senhor, sejam as nossas vidas e os nossos atos de paciência em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e coroe a cada um com muita paciência.
acalma o coração.